Salve, salve, galera, beleza? Nesse domingo, dia 31 de julho, está começando o Campeonato Paulista de Basquete Masculino 2022. É a competição que abre a temporada adulta 2022-2023, pelo menos, obviamente, para os times de São Paulo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o campeonato. Já deixa a inscrição, a sua curtida no canal, o seu like nesse vídeo também e comenta aqui quem você acha que vai ser o campeão do Paulistão desse ano. Bom, vamos lá, né? Primeiro, a fórmula de disputa do campeonato, que ela é um pouco chatinha ali na primeira fase, tá? São 11 participantes, com a primeira fase as equipes se enfrentam, depois tem playoff, mas essa primeira fase tem ali algumas particularidades. Numa primeira etapa da primeira fase, as 11 equipes se enfrentam em turno único, tá? Então 10 jogos para cada equipe. A partir daí eles se dividem em dois grupos. O grupo A, que vai ter os times que ficaram de primeiro a quinto lugar nessas 10 primeiras partidas, e do sexto ao 11º, que vão formar o grupo B. Qual que é a grande questão? Quem ficar entre primeiro e quinto e formar o grupo A já estará classificado para as quartas de final, independente do que acontecer, né, nesse grupo A. Do sexto ao 11º, do grupo B, as equipes vão se enfrentar ali, tanto no grupo A quanto no grupo B, elas se enfrentam dentro do próprio grupo, tá? Então, os 10 jogos iniciais, mais 4 ou 5 jogos, dependendo da chave que seu time for. As equipes de sexto ao 11º vão se reclassificar ali para definir sexto, sétimo e oitavo e completar os times que vão aos playoffs, que vão ali para as quartas de final. Qual que é as duas grandes pegadinhas aí desse regulamento? Bom, os resultados desse primeiro turno em que todo mundo se enfrenta são levados para os grupos, tá? Então, o mesmo número de vitórias, mesmo aproveitamento que você teve nas primeiras partidas, você também vai levar ali para os grupos. E mais, se porventura o primeiro colocado do grupo B, né, que ficou ali de sexto a 11º, no final de tudo isso, tiver uma campanha melhor somada do que o quinto colocado do grupo A, por exemplo, vamos supor que o primeiro colocado do grupo B teve ali 8 vitórias na competição e o quinto colocado, né, o último do grupo A, ficou com 6 ou 7. Mesmo assim, a classificação vai ser primeiro com os times do grupo A, depois com os times classificados do grupo B. Tá? Mesmo que o aproveitamento no final de toda essa primeira fase seja melhor de alguma equipe do grupo B, quem ficou ali de primeiro ao quinto naquela primeira metade vai ter vantagem na hora da classificação. E a partir daí vai ranquear todos os times para fazer os playoffs daquele jeito que a gente já está acostumado aí, sem mistério. Primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, tal, e por aí vai. Quarta, semi e final, todas em melhor de 3. Ou seja, para as equipes que chegarão na final, né, para os finalistas do próximo Campeonato Paulista, farão ali 14 ou 15 jogos na primeira fase, 6 a 9 nos playoffs, dependendo ali do chaveamento, de como for o andamento das disputas. E então vamos para os participantes, né? São 11 times. O primeiro, São Paulo, tá a camisa aqui atrás, é o atual campeão. Também tem Corinthians, Pinheiros, Paulistano, São José, Osasco, Liga Sorocabana, Araraquara, Rio Claro, SESI Franca e o Bauru Basquete, totalizando ali as 11 equipes. Dessas 11, 8 disputarão o próximo NBB, aproximadamente metade do próximo campeonato, né? Que o NBB ainda não tem todos os participantes confirmados para a próxima edição, mas ali dificilmente vai sair mais ou menos do que está agora, né? De 17, 18 ou eventualmente 16, dificilmente vai sair um pouco dessa casa, né? Desse número de participantes. Então é um campeonato muito forte, né? Ali com metade dos participantes do principal torneio do país, com o atual campeão também da Basketball Champions League Américas, que também é o São Paulo, né, atual campeão do Paulista e da Champions. Então, é um torneio sim forte, mas é aquela história, né? Início de temporada, como é um campeonato que ainda mais naquela primeira metade, né, no primeiro turno que todo mundo se enfrenta e todo mundo classifica para a etapa seguinte, é levado bem como pré-temporada mesmo, minutagem reduzida, elencos ainda se formando durante o campeonato, atleta que estava de férias chegando, estrangeiro que o visto demora para ficar pronto, estreando na reta final, e por aí vai.
Mas mesmo assim, isso principalmente para as principais equipes, né? Para quem ainda está tentando acertar o time, ganhar um lugar ao sol, é força máxima desde o começo. Mas no final das contas, acaba sendo um campeonato um pouco grande demais, com partidas muitas vezes que podem acabar sendo desinteressantes e deixando a emoção só lá para o final, seja no final das etapas, né, para definir classificação para grupo, classificação para playoff, e obviamente no próprio mata-mata, no próprio playoff. Mas era pior, tá? Antes da pandemia, o torneio era turno e retorno, que classificava todo mundo para a segunda fase. Era um inferno, era muito monótono, um marasmo enorme, não tinha graça nenhuma. Na pandemia, o torneio ficou pequenininho, pequenininho, bem ligeiro, bem ágil, assim. E depois da pandemia, eles voltaram com esse sistema aí, tirando cerca de 5, 6 jogos ao longo da temporada, matando meio turno por essa divisão de grupos na reta final da primeira fase. E bom, e além dos times do NBB, né, as outras 3 equipes têm ali também seus atrativos, né? Osasco, Araraquara e Rio Claro disputarão provavelmente o Campeonato Brasileiro de Basquete, organizado pela Confederação Brasileira, que geralmente é disputado ali a partir de dezembro, janeiro. Então são times agora que também têm um calendário anual, antes, né, do Campeonato Brasileiro, ou então até mesmo da Liga Ouro se estruturar um pouco mais. O Campeonato Paulista acabava sendo a principal competição dos times do estado que não disputavam o NBB. Agora não, eles têm uma competição nacional, uma competição de acesso, uma competição com muito time que vai acontecer daqui para frente, mas o Campeonato Paulista ainda tem bastante importância. E a Liga Sorocabana provavelmente vai disputar a Liga Sul-Americana. Tá? A Liga Sorocabana, equipe de Sorocaba, vai disputar a Liga Sul-Americana. Por quê? Isso ainda parece de confirmação, mas ficou decidido ali no acerto entre a Confederação Brasileira de Basquete e a FIBA, a Federação Internacional de Basquete, que uma das vagas da Sul-Americana iria para o campeão do Campeonato Brasileiro, né, da divisão de acesso, que foi o São José. Mas o São José provavelmente não vai disputar a Sul-Americana e a vaga, então, caiu para o vice-colocado, que foi a Liga Sorocabana. Qual que é o grande problema disso? Né? Não chega a ser um problema nessa altura da temporada, mas é que isso foi decidido depois que o Campeonato Brasileiro aconteceu. Então teve todo o Campeonato Brasileiro, São José campeão, vaga no NBB e tudo mais. Depois foi decidido que a vaga iria para o torneio da CBB. Não que isso seja um problema por si só, mas é aquele rearranjo de vaga ali que sempre ocorre. Vocês sabem a minha opinião acerca de como as vagas dos torneios continentais aqui na América são distribuídas. Não vou ficar me estendendo muito nisso, embora possa fazer um vídeo específico sobre isso depois, se vocês quiserem. Fato é, Liga Sorocabana provavelmente ali com uma equipe já pensando na Sula, né, e com alguns estrangeiros e tudo mais, vamos ver o que consegue armar. Mas no final das contas, né, são 8 equipes ali que disputarão o próximo NBB para 8 vagas nas quartas de final. Imagina-se que essas vagas serão preenchidas justamente pelas equipes que estarão na elite do basquete. Mas agora falando a menos que pinte, é claro, algumas grandes surpresas, né, que já aconteceu em outras oportunidades, em outras edições do Campeonato Paulista, vamos ver nessa. Mas falando agora, né, dos favoritos ao título. Bom, São Paulo foi o atual campeão, mas mudou muito o time, né? Boa parte ali, ou algumas das principais peças saíram. A principal, o Bruno Caboclo, ainda não sabe se vai continuar no São Paulo ou se vai conseguir alguma coisa fora do Brasil. Ele jogou a Summer League, tentou alguma coisa na NBA, por enquanto, na hora que eu gravo esse vídeo, ainda não aconteceu. Mas o São Paulo mudou ali um pouco, né? Agora tem Isaac, tem Betinho, tem Sivert, mas manteve, obviamente, algumas peças, né? Bennett, Elinho, próprio Marquinhos, Tyrone também ficou. É um elenco ainda muito qualificado. Além dele, César Franca também, né, atual campeão do NBB. O Franca só tem um parênteses aqui, né? A partir da segunda quinzena de agosto, provavelmente o Franca vai ter vários desfalques por causa da AmeriCup, a Copa América do basquete, que vai acontecer ali no começo de setembro, e muito provavelmente ali o Franca terá desfalques, né? Lucas Mariano, Jorginho, Lucas Dias, Jonathan, Márcio, eventualmente, alguns desses com certeza estarão na lista do Gustavinho. São os atletas que atuam no estado de São Paulo que mais são convocados, né, que mais têm sido convocados recentemente. Se o Bruno Caboclo continuar no São Paulo, provavelmente também será um desfalque. E um desfalque ali de quase um mês, né? A seleção deve começar a treinar umas 2 semanas antes e o campeonato vai ali até o meio de setembro. Então, nessa reta final da primeira fase, talvez no começo dos playoffs, Franca tem algum desfalque. E o David Jackson ainda não voltou, né? Ele demora um pouquinho mais para chegar que os outros atletas. Então, Franca é favorito pelos nomes que tem no papel, mas vamos ver como vai ser esse manejo de elenco do César Franca
ao longo da temporada. Corinthians está com uns nomes interessantes ali também, né? Se reforçou, pegou Mãozinha, pegou Isaac, pegou outras peças que podem ser úteis. Paulistano e Pinheiros são duas equipes que estão com atletas bem jovens para essa temporada, então não devem ser postulantes ao título, assim como o São José, que ainda vem ali com um elenco, que parte do elenco, né, que venceu o Campeonato Brasileiro ano passado, não está com um grande orçamento. Rio Claro se reforçou com Holloway e Dawkins, vamos ver como que esse time consegue se ajeitar ali nessa primeira etapa, né, de Campeonato Paulista. São dois caras que já estão um pouco mais velhos, mas têm muita qualidade, muita história no basquete brasileiro. O Bauru Basquete também é um time que deve vir forte, ainda mais por conta da possibilidade de desfalques dos seus principais rivais, né, e contratou ali algumas peças interessantes, como o Machuca, o Emmett Holt, o Gemerson e o Rodrigues também ali para fazer o pivô. Apesar de ter perdido, por exemplo, o Gabriel Jaú e Hetzheimer, o Bauru Basquete é um elenco que mudou bastante também. Vamos ver como esse time vai se entrosar nesse Campeonato Paulista. E no final das contas é para isso mesmo que o Paulista serve, para isso mesmo que o Paulista é usado, principalmente nessa primeira fase bem longa, serve como uma pré-temporada aí para as equipes do estado de São Paulo. E tem também a questão da Liga de Desenvolvimento, né, a LDB, que ela acontece simultaneamente ao Campeonato Paulista, e claro que na necessidade do elenco adulto, os jogadores mais jovens não vão disputar a LDB na maioria das vezes, e sim o Campeonato Paulista, mas chegando perto da segunda fase, dos playoffs, poderemos ver alguns desfalques também no Paulista em função da LDB. LDB, inclusive, que está com transmissões aqui na Locomotiva Esportiva, já fizemos 4 jogos na primeira etapa, faremos mais jogos agora em agosto também, então não esquece de curtir, seguir a gente em todas as redes sociais, bater o sininho também ali no YouTube para acompanhar as nossas próximas transmissões agora no mês de agosto. E por fim, falar rapidamente, né, da ausência mais sentida dessa edição, que é o Mogi. Pouco antes da gente voltar com os vídeos aqui na Locomotiva Esportiva, Mogi das Cruzes anunciou oficialmente que não teria equipe adulta nessa temporada. O Mogi, depois ali de alcançar a final do NBB em 2017-18, né, que perdeu para o Paulistano, Mogi foi ano após ano diminuindo o orçamento, começou a ter problemas ali, ter dívidas, não estava fácil de manter o elenco adulto. Ano passado, por exemplo, já foi ali um elenco bem mais modesto, bem mais enxuto, e o time preferiu, nessa temporada, não ter equipe profissional, sanar todas as dívidas, ou a maior parte delas, para quem sabe, temporada que vem, conseguir voltar ali com o time adulto. Então, o Mogi está disputando a LDB, mas depois da LDB agora não terá uma equipe um pouco mais velha, apenas nas categorias de base, essas sim estão mantidas. Então, Mogi das Cruzes fora desse Paulista e desse NBB também. Mas era isso, galera. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar aqui do Campeonato Paulista. Eu acho ainda um pouco longo demais, mas né, já é assim faz tanto tempo, os clubes também não parecem querer se mexer, se movimentar quanto a isso. Vamos que vamos. Começa dia 31 de julho, no domingo. Ao longo do campeonato, farei vídeos aqui também na Locomotiva sobre o que tiver acontecendo no Campeonato Paulista, os destaques, os desfalques, qualquer coisa fora do comum também que possa acontecer. Eu conto com a audiência de vocês, se inscreva aqui no canal da Locomotiva Esportiva, nos siga, segue a gente nas redes sociais também, dá o like nesse vídeo e é isso, até a próxima, muito obrigado, falou!